Este vídeo pode ser definido como uma reunião de informações sobre a cannabis. Senti a necessidade de fazer esse vídeo em decorrência de um interesse próprio em aprender mais sobre o assunto. Já de antemão, eu adianto que o vídeo não possui qualquer intenção de incitar ou mesmo condenar o uso de drogas. Ele trata-se apenas de um compilado de informações que estão disponíveis em artigos científicos, livros acadêmicos e dissertações de mestrado e doutorado que estão referenciadas na descrição do vídeo. Fazendo essa ressalva inicial, vamos ao que interessa. Em todo o mundo, a droga ilícita mais consumida é a maconha. Nos Estados Unidos, o percentual populacional que já utilizou a maconha pelo menos uma vez na vida ultrapassa os 30%. Já no Brasil, em um estudo recente conduzido pela Fundação Oswaldo Cruz, a popular Fiocruz, foi revelado que 7,7% dos brasileiros entre 12 e 65 anos já usaram a maconha pelo menos uma vez na vida. Alguns aspectos biológicos. Descrita em 1753 por ninguém menos que Carolus Linnaeus, a maconha recebeu o nome de Cannabis sativa L. Sendo latinizado como todo e qualquer nome científico de espécies biológicas, cannabis significa cânhamo, sativa refere-se ao fato de a planta poder ser semeada, cultivada, e por fim o L remete ao sobrenome do seu descritor, no caso, Linnaeus. Dentro do gênero cannabis, há várias espécies, cabendo citar a cannabis sativa, de maior incidência, a cannabis índica e a cannabis ruderalis. A cannabis sativa ela é uma angiosperma de porte herbáceo com tamanho médio de 3 metros, podendo raramente atingir os 4 metros de altura. Seu caule é uma haste ereta e as folhas elas têm um padrão de inserção oposta, ou seja, no mesmo nó do caule, e também um padrão cruzado, pois elas se alternam em planos de 90 graus. Os pecíolos dessas folhas eles podem ter até 7 centímetros de comprimento. E a folha ela é composta, ou seja, o seu limbo é subdividido em folíolos, que no caso da cannabis são chamados de folhetos. Cada folha possui de 3 a 9 folhetos. Em alguns casos raros, podem ser 11. Esses folhetos eles sempre nascem no mesmo ponto. Eles são lineares, estreitos, com o bordo serrilhado e o ápice agudo. A face inferior da folha é de coloração mais clara, e na face superior há tricomas e glândulas resinosas. A cannabis sativa ela é dioica, ou seja, as plantas possuem sexos separados, de modo que algumas apresentam flores masculinas e outras plantas apresentam flores femininas. As inflorescências, portanto, elas estão presentes nas axilas das folhas mais superiores ou ainda no final dos ramos, havendo diferenças que são bastante consideráveis na estrutura das flores masculinas e das flores femininas. Enquanto as flores femininas possuem pistilos brancos nítidos, as plantas macho elas possuem pequenos sacos esféricos, que são os sacos de pólen. É interessante ponderar que as flores fêmeas elas possuem um maior valor no que diz respeito à produção de canabinoides, com teores elevados da substância delta-9-tetraidrocannabinol, que é o principal componente psicoativo da cannabis sativa. As plantas macho, por outro lado, elas são utilizadas para produzir fibras de cânhamo, que são empregadas em tecidos, papel, materiais de construção, óleos e etc. Desse modo, quando a cannabis ela é cultivada para produzir maconha, no plantio há uma seleção para plantas fêmeas, removendo-se todas as plantas macho, para evitar a polinização e a formação de sementes. Quando é atingido, então, o monoicismo, ou seja, um cultivo com plantas exclusivamente fêmeas, há um estímulo de florescimento das plantas fêmeas. Bom, os frutos da maconha, eles são do tipo aquênio. É uma classificação dos frutos que possuem uma única semente e essas sementes estão ligadas à parede do fruto por um único ponto, similar ao que ocorre na semente do girassol e na castanha do caju, por exemplo. Resgate histórico do uso da cannabis. Buscando traçar um breve histórico do uso da cannabis, eu inicio ressaltando que essa se trata de uma planta originária da Ásia Central, da região do Tibete, da Índia, do Nepal e do Paquistão,
e o cultivo dela pelo ser humano ela é de longa data. A utilização dessa planta em contextos iniciais variava desde o fornecimento de fibras para a produção de cordas e tecidos, como fonte de alimento, como item de rituais religiosos e mesmo com finalidades puramente recreativas. As evidências mais antigas do uso da cannabis, eles remontam a mais de 4.000 anos antes da Era Comum. O uso medicinal da planta ele é rastreado em farmacopeias do início da Era Comum, mas há fontes que apontam o seu emprego a mais de 2.700 anos antes da Era Comum, em situações de dores reumáticas, constipações intestinais, malária e até mesmo como um anestésico para cirurgias. Na Índia, a cannabis ela era utilizada pelos hindus como propósitos religiosos, para meditação e para usos médicos no tratamento de disenteria, de febre, de tosse, de insônia. Esse uso ele é datado de mais de 1.000 anos antes da Era Comum. Ainda hoje, na Índia, o uso da cannabis ele tem grande difusão por conta da associação estreita entre a religião hindu e esse uso ritualístico da cannabis. No continente europeu, há evidências sobre a presença da cannabis antes da Era Comum. Em cerca de 450 anos antes da Era Comum, Heródoto ele descreve uma cerimônia funeral relatando que os povos sítios eles inalavam os vapores obtidos da queima dos grãos da cannabis com propósitos ritualísticos e euforizantes. No início da Era Comum, a cannabis ela continuou a ser muito utilizada na Índia, difundindo-se dali para o Oriente Médio e então para a África. A introdução da planta na África ela pode ter ocorrido por mercadores árabes ligados com a Índia e em tal continente a planta ela é conhecida pelo menos desde o século XV. A porta de entrada da cannabis aqui na América do Sul ela foi o Brasil. As caravelas portuguesas que atracavam aqui no Novo Mundo em meados de 1500, elas atravessavam o Atlântico graças às velas feitas da fibra de cânhamo. Além disso, os cordames e outros tecidos empregados nessas expedições, eles também derivavam da cannabis. A cannabis, enquanto planta mesmo, ela foi introduzida aqui ainda no contexto inicial do descobrimento por volta da metade do século XVI, onde negros escravizados, vindos do continente africano, mais especificamente lá da Angola, eles traziam consigo as sementes da cannabis. Embora haja controvérsias, supõe-se que a designação maconha ela tenha se originado a partir de um anagrama da palavra cânhamo, como ela era chamada em outras regiões do mundo. Outra passagem histórica que é muito curiosa sobre o estabelecimento da cannabis aqui no Brasil, ela ocorre em meados do século XVIII, no qual a coroa portuguesa ela incentivou a cultura da planta aqui no Brasil, visando a obtenção das fibras. No Brasil, o uso com propósitos recreativos ele acabou se disseminando, não somente entre os negros escravizados, mas também entre os ameríndios. E como esses grupos sociais eles eram mais desfavorecidos, o uso da cannabis ele não preocupou a classe dominante. Chegando ao século XIX, o uso da cannabis ele ganhou atenção, passando a ser considerado um problema social. Na década de 1930, a repressão ela cresceu ao ponto de que a maconha passou a receber menções em legislações penais, sendo legalmente proibida a sua comercialização em todo o Brasil. Já na década de 60, em um contexto político e histórico que foi bastante singular, marcado pela contracultura, por movimentos contestatórios da ordem social vigente, movimentos que contestavam os padrões de consumo, os estilos de vida da época, os Estados Unidos eles vivenciaram o ápice das disputas políticas e sociais, onde no caldeirão da Guerra Fria eram intensos os protestos contra a Guerra do Vietnã, eram temíveis os possíveis horrores de um holocausto nuclear, e nesse torvelinho todo dos anos 60, o uso da cannabis pelas faixas mais jovens da população, ele cresceu exponencialmente, não só nos Estados Unidos, mas em toda a porção ocidental do mundo.
Outro fato relevante é que foi justamente na década de 1960, mais especificamente em 1964, que a estrutura química do principal componente psicoativo da cannabis ele foi identificado. No caso, é a estrutura do delta-9-tetrahidrocannabinol. Atualmente, a cannabis ela detém o status de droga ilícita mais consumida no mundo. Somado a isso, as aplicações da cannabis na medicina e as novas propostas para o seu uso, eles atribulam ainda mais o debate que cerca essa planta. Constituição química da cannabis. A cannabis reside em uma mistura de mais de 421 componentes químicos, de modo que durante a sua pirólise, ou seja, durante a sua queima, mais de 2.000 compostos são gerados. A lista de substâncias presentes na maconha inclui compostos nitrogenados, aminoácidos, proteínas, glicoproteínas, glicídios, hidrocarbonetos, compostos enzimáticos, alcoóis, aldesídos, lactonas, ácidos graxos, cetonas, ácidos, ésteres, terpenos, fenóis, flavonoides, vitaminas e pigmentos. Mas dentre tantas substâncias, há um grupo no qual estão inclusas aquelas com capacidades psicomiméticas. No caso, é o grupo dos canabinoides. Há cerca de 70 compostos canabinoides na maconha, dentre os quais se destacam o delta-9-tetrahidrocannabinol, o seu isômero delta-8-tetrahidrocannabinol, o delta-9-transtetrahidrocannabivarin, o canabinol, o canabidiol, o canabigerol e o canabiciclol e alguns outros canabinoides. Os canabinoides eles podem ser didaticamente divididos em dois grupos: os que possuem efeitos psicoativos, que inclui principalmente o delta-9-tetrahidrocannabinol, e o canabinol, com propriedades psicoativas inferiores ao do delta-9-THC, e há também o grupo dos canabinoides que não possuem atividades psicoativas, onde se insere o canabidiol, que é apontado como dotado de capacidade neuroprotetora, anti-inflamatória, anticonvulsivante, o canabigerol, com efeito bacteriológico, e o canabiciclol, com efeitos ainda pouco conhecidos. O THC ele é uma molécula tricíclica de 21 carbonos. Ele é uma molécula bastante volátil, com característica oleosa, viscosa e, portanto, insolúvel em água, com um pKa de 10,6. Dentre outras propriedades, é interessante mencionar que se trata de um composto fotossensível, suscetível ao calor e passível de ser oxidado parcialmente a canabinol. Canabinoides e endocannabinoides. Os diversos estudos com os canabinoides ao longo do tempo permitiram que em 1988 fosse demonstrado que um canabinoide marcado com trítio ele era capaz de se ligar com alta afinidade em membranas preparadas a partir de homogeneizados de cérebro de rato. Tal constatação levou à identificação de receptores canabinoides específicos no cérebro. Tais receptores foram posteriormente denominados CB1, em distinção aos receptores CB2, identificados em tecidos periféricos. A relevante caracterização de receptores canabinoides no sistema nervoso central despertou a curiosa possibilidade da existência de algum ligante endógeno, ou seja, de algum ligante canabinoide produzido pelo nosso próprio corpo. De fato, o que era a possibilidade adquiriu um status de concretude quando, em 1992, um grupo de cientistas estudando o encéfalo de mamíferos eles identificaram uma substância que se ligava ao receptor canabinoide e apresentava propriedades farmacológicas semelhantes às do delta-9-tetrahidrocannabinol. Em outras palavras, nesse contexto, em 1992, foi identificado a substância endógena análoga ao THC. Essa substância, denominada de etanolamina do ácido araquidônico, também ficou conhecida como anandamida, uma palavra que tem origem no sânscrito, ananda, que significa serenidade, felicidade e boa-aventurança. Alguns anos mais tarde, um segundo endocannabinoide foi identificado. Esse endocannabinoide era o 2-araquidonoilglicerol,
Em conjunto, toda essa maquinaria, incluindo os receptores e os efetores, eles formam um sistema endocannabinoide, que está diretamente relacionado aos efeitos psicoativos desempenhados pela cannabis. Alguns aspectos relativos aos endocannabinoides são característicos. O primeiro deles é que eles possuem uma natureza lipídica, sendo biossintetizados a partir dos fosfolipídios de membrana. E contrariando o que ocorre com outros neurotransmissores, eles não são armazenados em vesículas e ficam aguardando o momento para a liberação. Ao contrário disso, eles são produzidos e liberados sob demanda. Em segundo lugar, os endocannabinoides eles são liberados na porção pós-sináptica e atuam sobre os receptores CB1 pré-sinápticos, na contramão do que propõe o modelo clássico de neurotransmissão. Distribuição dos receptores canabinoides. Os receptores canabinoides eles são tão abundantes no cérebro quanto os receptores do glutamato e do ácido gama-aminobutírico. Só que ao invés de terem uma distribuição homogênea, os receptores CB1, por exemplo, eles estão concentrados no hipocampo, refletindo a capacidade dos canabinoides de desenvolver efeitos sobre as memórias, no cerebelo, estando implicados na coordenação motora, no hipotálamo, atuando sobre o apetite e a temperatura corpórea, nas vias dopaminérgicas mesolímbicas, atuando no sistema de recompensa psicológica e em áreas de associação do córtex cerebral. Uma observação importante é que a escassez de receptores CB1 no tronco encefálico apresenta-se consistente com a ausência de grande depressão da função respiratória ou cardiovascular em decorrência do uso da cannabis. Além da localização no sistema nervoso central, os receptores CB1 também estão presentes em tecidos periféricos, incluindo células endoteliais, adipócitos e nervos periféricos. Os receptores CB2 são homólogos na sequência de aminoácidos em 45% com os receptores CB1. A distribuição dos receptores CB2 inclui regiões de tecido linfóide, como as tonsilas, o timo e o baço, e células imunológicas, como os linfócitos, monócitos e mastócitos. No sistema nervoso central, os receptores CB2 estão presentes nas células da micróglia, que são as células imunológicas do sistema nervoso central. Mecanismo de ação do sistema canabinoide. 3 eventos principais são descritos como subsequentes à ligação dos endocannabinoides aos receptores CB1. O primeiro é a inibição da adenilciclase, reduzindo os níveis de AMP cíclico intracelular e de proteínas quinase. Um segundo evento é a estimulação da sinalização de proteínas quinases ativadas por mitógenos. E em terceiro lugar, ocorre a inibição de canais de cálcio e estimulação de canais de potássio, havendo, portanto, uma diminuição no influxo de cálcio e um aumento no influxo de potássio. Após a ação, os canabinoides endógenos eles são levados para o interior celular para que então ocorra a degradação. Em um evento normal de condução do impulso nervoso, os neurônios eles encontram-se polarizados, com uma concentração maior de carga negativa no interior celular, ou seja, com elevada concentração de Ca2+, no meio extracelular. Deste modo, o impulso se propaga no evento de despolarização da membrana, quando os canais de cálcio são abertos e há um influxo de íons Ca2+ para o interior celular, despolarizando esses espaços. Diante do que foi exposto, é possível explicar que quando os endocannabinoides inibem os canais de cálcio, como já mencionado, ocorre que os impulsos nervosos são alterados e a liberação de neurotransmissores pelos neurônios lá na fenda sináptica, ela também se apresenta comprometida. A atuação do sistema endocannabinoide ela é regulada de modo endógeno, visando a manutenção da homeostasia corporal. Diante disso, a administração de um canabinoide exógeno, como no caso do delta-9-THC, isso resulta em uma complexa mescla de efeitos psicotomiméticos e depressores, em conjunto com efeitos autonômicos.
Dentre os inúmeros efeitos subjetivos do uso do delta-9-THC, é possível listar alguns deles, como sensações de bem-estar e relaxamento, similares àquelas ocasionadas pelo etanol, mas sem agressividade e imprudência recorrentes no caso do uso do etanol, impressões de consciência sensorial aguçada, com sons e visões parecendo mais intensos e mais fantásticos, alteração na percepção temporal, ou seja, os indivíduos relatam que o tempo passa de forma mais lenta. E no que se refere aos efeitos mais centrais, é possível citar o comprometimento da memória de curto prazo e de tarefas de aprendizagem simples, de modo que as percepções subjetivas dos indivíduos de autoconfiança e de criatividade aumentada, elas não refletem em desempenhos reais. Um segundo efeito seria o prejuízo na coordenação motora. Tem também a catalepsia, que seria a adoção de posturas fixas não naturais, uma hipotermia, a analgesia, uma ação antiemética, a questão do aumento do apetite também é um efeito, e existem outros efeitos relatados pelos usuários. Os principais efeitos periféricos da cannabis, eles incluem taquicardia, vasodilatação, que é principalmente marcante nos vasos do olho, no caso da esclera e da conjuntiva, produzindo um aspecto de congestão sanguínea, que é característico nos fumantes da cannabis, uma redução da pressão intraocular e até mesmo a broncodilatação. Aspectos farmacocinéticos. Não só a formulação da droga, como também a sua via de administração estão ambas implicadas na taxa de absorção. A via mais recorrente de administração da cannabis é a pulmonar, a via fumada, o que possibilita uma rápida absorção e distribuição das substâncias dos pulmões para o cérebro. Ainda em relação à administração pela via pulmonar, estima-se que a biodisponibilidade do delta-9-tetrahidrocannabinol varie de 2 a 56% da concentração inicial. Isso ocorre porque cerca de 30% do THC é destruído durante a pirólise. Outra parcela considerável não é absorvida e exalada logo na sequência na tragada. Há ainda aquela parcela que é metabolizada no próprio pulmão do fumante. No caso da absorção pela via oral, esta é ainda mais lenta e a biodisponibilidade permanece em torno de 6 a 18% devido à degradação do delta-9-tetrahidrocannabinol no estômago. Após inalada, a fumaça do THC rapidamente atinge a corrente sanguínea. Aproximadamente 90% do THC biodisponível ele circula no plasma sanguíneo em associação com as proteínas plasmáticas do sangue. Os outros 10% restantes eles circulam em associação com as hemácias. O efeito da cannabis fumada leva cerca de 1 hora para se desenvolver completamente e dura por 2 a 3 horas. Parte considerável do THC é convertida em metabólitos inativos, que são submetidos à conjugação e à recirculação enterohepática. A excreção do tetrahidrocannabinol ocorre nas fezes, 65%, e na urina, cerca de 20%, em um período de 5 dias, no caso de 80 a 90% daquilo que foi inalado. E essa excreção é na forma de metabólitos hidroxilados e carboxilados. Como o delta-9-tetrahidrocannabinol ele é altamente lipofílico, ele é reabsorvido nos túbulos renais, o que diminui a taxa de excreção da droga na forma inalterada. A posterior liberação lenta do THC dos compartimentos que armazenam gordura e a recirculação enterohepática, elas contribuem para que seja longa a meia-vida da excreção plasmática do THC, estimada em 3 ou 4 dias. Em casos de superdosagem do THC, a substância é relativamente segura, causando sonolência e confusão, mas não uma depressão respiratória ou cardiovascular que tragam ameaças à vida. Em tal aspecto, o THC ele é mais seguro que a maioria das substâncias de abuso, particularmente os opioides e o etanol. Tolerância e dependência. Em vias de finalização desse breve compêndio de informações sobre a cannabis,
É possível dizer que a tolerância e a dependência em relação a essa droga, elas ocorrem em grau menor quando comparado às outras drogas de abuso, e principalmente em usuários persistentes. Os sintomas da abstinência, eles são similares ao da supressão do etanol ou dos opioides, e incluem náuseas, agitação, irritabilidade, confusão, taquicardia, sudorese, mas eles são relativamente mais suaves e não causam a ânsia compulsiva de consumir a substância. A dependência psicológica, ela de fato ocorre com a cannabis, mas ela compele bem menos que as principais drogas de abuso, de modo que é discutível se a cannabis deve ser classificada como viciante ou não.